A pandemia aprofundou ainda mais a desigualdade entre os brasileiros em relação à educação. Isso fica bem claro nessa reportagem da Renata Ribeiro. É da natureza dessa doença se espalhar, contaminar a cidade, o estado, o país. Não é de 2020. Já faz bem mais tempo que esse vírus é endêmico no Brasil. Esse da desigualdade. O sintoma dessa doença social é a paralisia. Mais ricos de um lado, mais pobres do outro. E é incrível a enorme capacidade de transmissão entre gerações. Vai prejudicar as oportunidades futuras das gerações que vão chegar no mercado de trabalho daqui a alguns anos, tá? Então, não é só a desigualdade desse momento que está crescendo em função da pandemia, mas ela também está afetando a distribuição de oportunidades da geração seguinte. O diagnóstico pode estar nas crianças. Elas e os adolescentes sentiram o impacto de forma desigual. Você lembra qual foi sua última nota de português? 10. E matemática? 10. Tá preparado então para o 6º ano? Sim. Você sente que você está pronto, que você não perdeu muita coisa? Não perdi matéria nem nada. No ano passado, a escola do Breno fechou, mas ele teve espaço para aprender. Antes mesmo da pandemia, eu já tinha uma escrivaninha toda preparada. Então, aí é só instalar o meu computador lá e eu consegui estudar. No universo das particulares, professores foram protagonistas. Qual é a fórmula matemática que representa a lei de formação dessa função? Tivemos que aprender a lidar, né, com as câmeras e também a nos aproximar dos alunos, mesmo com essa distância. Professores da casa, enfim, né, fazendo atendimentos individuais, chamando as famílias para conversa. E além de explorar todas as ferramentas, né, tecnológicas que nós tínhamos disponíveis. Era um cenário mais pronto para a mudança. Um auditório todo preparado para a transmissão de conhecimento ao vivo. Todo o esforço dos professores e o investimento dessas escolas se justificaram, porque tinha plateia para as aulas. Alunos com acesso à internet e um computador, tablet ou pelo menos um celular disponível em casa. Recursos que tornaram possível a adaptação ao ensino remoto. O resultado é que na rede particular, o número de horas dedicadas aos estudos foi bem maior do que na rede pública. Nas escolas estaduais e municipais, o grande desafio nos meses de escolas fechadas era como transmitir conteúdo para alunos que às vezes não tinham nem espaço adequado para assistir às aulas de casa. Para muitos foi um ano perdido. Nas comunidades da periferia de São Paulo, mal pega a internet. Para as crianças que vivem lá, o ano letivo passou longe. O Pedro não aprendeu quase nada. Ele não tinha como assistir às aulas fora da escola. Quando eu estava em casa, eu acompanhava pelo meu celular. Depois que eu comecei a trabalhar, eu tive que levar o celular. Se eu pudesse, ele faria o 3º ano novamente. Porque foi um ano que ele perdeu, ele não conseguiu estudar, não conseguiu fazer nada. E passando ele para a 4ª série, ele vai ter dificuldade, muita dificuldade. A partir de dados do IBGE, a Fundação Getúlio Vargas avaliou o tempo dedicado aos estudos no primeiro ano de pandemia. E as conclusões não são boas. De 10 a 17 anos, os alunos estudaram pelo menos 2 horas por dia em média. Acima de 18 anos, não chegou a 1 hora. Então, quanto mais velho é o aluno, menos ele estudou. Quando se compara a renda entre os estudantes, os mais ricos estudaram mais tempo do que a média. Já os mais pobres não atingiram a média. O estudo também mostrou desigualdades regionais. No mapa, quanto mais escura a cor, maior o tempo dedicado aos estudos. Isso mostra que os alunos da região norte foram os mais excluídos, enquanto os da região sudeste, Goiás, Distrito Federal, Piauí e Ceará tiveram mais tempo dedicado à escola. Os alunos das escolas privadas estão estudando 3 horas e 6, que não é o que deveriam, mas estão estudando mais de 1 hora a mais do que os alunos pobres, o que é bastante. É uma consequência bastante preocupante, porque com todos os pesares sociais, as mazelas que o Brasil já tinha e que vinha piorando no período de crise pré-pandemia, uma coisa melhorava, como um vento que soprava a favor, que era a redução da desigualdade de educação. Os pobres conseguiam fechar
o gap educacional ao longo do tempo. Com a pandemia, isso foi revertido, quer dizer, o vento que soprava a favor começa a soprar contra, e o problema da educação é que ela deixa marcas. A vendedora ambulante só descobriu a importância da escola quando já era mãe. Foram muitas noites longe da filha, nas aulas do supletivo, para concluir o ensino médio. Como eu tenho uma filha, eu sou sozinha, eu falei assim, eu vou terminar os meus estudos e vou oferecer algo melhor para minha filha. Ela está sem escola, né? Está sem escola. No Brasil, a educação pública, e particularmente a educação pública pré-universitária, é a grande maneira que as pessoas têm, as pessoas mais pobres, menos favorecidas têm, de conseguir uma melhor oportunidade na vida. Conseguir um emprego melhor, conseguir ter uma renda melhor do que a dos seus pais, realizar seus sonhos, assim por diante. Um ano parado, sem escolas, é um dano muito maior que se pensa. Os especialistas concordam. Educação é a vacina para a desigualdade. É um instrumento maravilhoso, porque ele permite que as pessoas saiam do seu cantinho confinado, do seu bairro, da sua família, da sua classe social, e conheçam o vasto mundo que está diante delas. No fim do ano passado, essa diretora de uma escola estadual em São Paulo cansou de esperar pelos alunos que se perderam. Atrás deles, de casa em casa, aprendeu. Você tem crianças, tem famílias morando em residências muito precárias. Nós tivemos casos de crianças que perderam a moradia, que não tinham conta de luz paga, portanto ficaram sem nenhum acesso. Mas a história não acabou. Nós estabelecemos um plano com esses voluntários. Eu tive dentista, veterinário, arquiteto, advogado, gente de coração muito bom, que achou que podia dividir esse pouquinho, mesmo não tendo crianças matriculadas aqui. Isso foi muito importante. As crianças vinham para a escola nesses momentos, vinham de uniforme. Isso, quando eu os via chegar com o uniforme da escola para assistir 2 horas de aula com um voluntário, isso foi muito, me deixava muito emocionada. Dure o tempo que durar, nós vamos vencer.